Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Mari, professora de ficção do Anitta, da vertente de escrita. E eu tô aqui hoje com a segunda aula de ficção, onde a gente vai falar sobre como ter uma ideia para a sua história. Que muitas vezes o fato de não conseguir ter uma ideia é o que faz com que a gente não escreva. Então eu tô aqui hoje para ajudar vocês a terem a primeira ideia para a sua história. Então me acompanhem no nosso quadro sobre como ter uma ideia para a sua ficção. Ok, gente, então aqui vamos falar sobre como ter uma ideia para a sua história. Ideias para ter a sua ideia. E a primeira delas que eu vou falar para vocês é sobre as propostas de escritas, que também são muito conhecidas pelo nome em inglês delas, que é Writing Prompts. Writing Prompts. Eu mesma conheci as propostas de escrita com o nome Writing Prompts. Legal, Mari. O que é uma proposta de escrita, uma writing prompt? Bom, basicamente é um trechinho, tipo uma frase, que te dá o gatilho para você escrever em cima daquilo. É um trecho bem curtinho, e daí o resto daquilo você que vai criar, mas ele te dá a ideia inicial. Então, um exemplo de proposta de escrita, ou de writing prompt, aqui. Você sempre acorda no mesmo dia. Quando você finalmente conta para alguém, os olhos da pessoa se alargam. Você também? Isso é um exemplo de proposta de escrita. Então, só esse trechinho, e daí você que vai ter que elaborar em cima disso. Então, você, essa pessoa, sempre acorda no mesmo dia. O que isso significa, o que está por trás disso, o resto é você que vai decidir. Você só tem esse trechinho, essas 4 linhas para escrever sobre. Isso é uma proposta de escrita ou uma writing prompt. Próxima ideia de como ter a sua ideia. E é uma ideia bastante usada, vocês já devem ter ouvido falar, e ela se relaciona com você inventar a história de alguém. Como assim, Mari? Então, e como assim você vai inventar a história de alguém, pelo amor de Deus? Bom, inventar a história de alguém é você ver uma pessoa em algum lugar, seja no metrô, no ônibus, na rua, e você ficar curioso, ela tá fazendo alguma coisa, então só está ali existindo e você ficar curioso e decidir escrever sobre aquilo. Hein? Por que ela está olhando para o celular daquele jeito? Por que ela está lendo aquele livro? Ou então, por que ela está pegando aquele ônibus ou aquele metrô? E você nunca vai saber, tipo, por quê. Mas você vai ter a sua história, a sua ideia de por que ela estava fazendo aquilo. E pode ser uma coisa completamente mirabolante, pode ser relacionada com alienígenas, ela pode ser um alienígena, ou então pode ser relacionada com viagem no tempo. O que você quiser, você vai inventar a história de alguém. Inventar a história de alguém. Pode parecer uma ideia meio estranha, e você pode parecer que você está stalkeando a pessoa, mas não. Você só está inventando uma história completamente diferente da que realmente é. Ou não, vai que você acerta a história da pessoa. Mas é uma boa ideia para você começar a estimular a sua criatividade. Então, aqui, inventar a história de alguém. Próxima ideia para como ter uma ideia para a sua história é você ir construindo aos poucos essa sua história e, à medida que você vai decidindo alguns detalhes básicos, a ideia grande em si vai surgindo. Então, como assim ir construindo aos poucos? Você começa, eu quero escrever uma história de romance, ou de romance romântico, ou de ação, ou de suspense, de terror, de mistério. Você decide o gênero, daí você vai decidindo, eu quero ser relacionado a isso. Por exemplo, eu quero escrever um romance romântico e eu quero que seja de melhores amigos que viram um casal, que se apaixonam. Então, você vai tendo as ideias aos poucos e à medida que você vai tendo algumas ideias, e você vai juntando e você vai ter, então, no final, a ideia em si que você vai escrever sobre. Então, construir aos poucos. Começar com qual é o gênero que você quer, alguns detalhes que você acha interessante que você quer que tenha nessa história. Então, é isso. Construindo aos poucos a sua ideia. Próxima ideia para como ter uma ideia para a sua ficção é as situações do cotidiano. Se relaciona com essa de inventar uma história para alguém, mas não é necessariamente sobre alguém, sobre alguma pessoa. É só você, uma situação do seu cotidiano e você decide inventar o porquê aquilo está acontecendo daquele jeito ou o que aquilo significa. Um exemplo que eu posso dar meu é que aqui do meu prédio, da minha janela, eu posso ver um carro. Não mais, ele já saiu. Um carro, há uns 2 anos ele ficava
tinha um carro que ficava estacionado na esquina de uma rua aqui que dá pra eu ver. E ele nunca saía de lá, um carro preto. E ele ficou lá, tipo, parado por meses. E eu falava, gente, por que aquele carro está ali? O que ele está fazendo ali? Acabou que eu escrevi um conto, se chamando O Carro na Esquina, onde eu inventei uma história para por que aquele carro estava parado ali sem parar. E provavelmente a história que eu criei não tem nada a ver com por que o carro ficou meses parado ali, mas mesmo assim eu escrevi um conto que eu gostei. Foi uma forma de eu escrever, de eu estimular ainda mais a minha escrita e a criatividade, e é uma boa ideia. E assim, você arranja respostas, mesmo que não sejam respostas verdadeiras, para coisas que instigam a sua curiosidade no dia a dia. Então, inventar história de situações do cotidiano. Ok. Próxima ideia é a fanfiction. Vocês já devem ter ouvido falar de fanfic, né? O apelido da fanfiction. E o que é, para quem não sabe, uma fanfiction é basicamente uma ficção. Fã, tipo, fã, você ser fã de algo. Então é a ficção do fã. Basicamente, então você vai escrever uma história relacionada a algo que você é fã. Eu já escrevi fanfic de Harry Potter e de Percy Jackson. Então eu escrevi uma história que eu inventei, só que relacionada dentro do universo de Harry Potter e de Percy Jackson. E a fanfiction, ela é uma ótima ideia de você começar a escrever, porque você não tem que criar tudo, porque já que você está se baseando no universo de alguém. Claro que, né, sempre dando os créditos necessários, falando aqui quem não foi você que teve aquela ideia e que se passa no universo de outra pessoa, ou então que se relaciona com algo. Tem muita fanfiction de banda, na época que eu lia fanfic, tinha muita fanfic de One Direction. Então, por exemplo, mas também de séries, de livros, de filmes, de bandas. Fanfic é uma ficção escrita por um fã sobre algo que ele é fã, sobre algo que ele gosta muito. E é uma boa ideia porque você já tem a ideia geral, tipo, o contexto todo pronto, e você vai escrever uma história nova em cima daquilo. É uma boa ideia para você começar em si a escrever. Ok, a próxima, ou melhor, as duas próximas que eu vou dar são um pouco mais diferentes. A primeira nem tanto, mas a segunda é. E a primeira é sobre você inventar uma história para uma conversa que você ouviu. Se relaciona com essas duas, de inventar a história de alguém, inventar a história de situações do cotidiano. Você vai inventar uma história de por que duas pessoas estavam tendo uma conversa que você ouviu, duas pessoas, um grupo. Por que estava tendo aquela conversa? Então, a história uma conversa. Tipo, você, sei lá, você estava no ônibus, você ouviu duas pessoas, ou no ponto do ônibus, no metrô, e você ouviu duas pessoas tendo uma conversa, um grupo de pessoas, você falou, gente, o que será que está rolando? E você daí, a não ser que você chegue lá e pergunte, então, por que vocês estão falando disso? Que é algo que eu nunca faria. Mas aí você vai, da mesma forma, com alguém que você viu e decidiu escrever sobre uma situação do cotidiano, você vai inventar a sua própria resposta para aquilo. E pode ser, novamente, o que a sua imaginação quiser. Pode ser que eles sejam espiões, sei lá. Você provavelmente nunca vai saber a resposta verdadeira, mas mesmo assim você vai ter escrito algo bem legal e vai ter criado a sua própria história, estimulado a sua criatividade e tal. Ok, agora a última ideia que eu vou dar, ela é um pouco inusitada. E eu achei num site que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, a gente coloca. E, assim, eu tava procurando sobre, sabe, como que eu posso ter uma ideia para minha história, disso, né, quando eu tava com um bloqueio de criatividade para ter ideias. E eu achei essa bem interessante, que infelizmente eu ainda não usei, mas que pretendo usar e acho que é uma ótima ideia, que é você olhar os seus e-mails que vieram como spam e tentar juntar eles para criar uma história. Como assim? Sei lá, você recebe um e-mail de spam que é sobre uma ONG que quer salvar gatinhos de rua. Legal, daí então sua história vai ser sobre uma ONG que quer salvar gatinhos de rua. Você tem um outro e-mail que é sobre uma campanha política, então o seu personagem vai ser um político. Coisas do tipo. Assim, você pega e-mails de spam e tenta juntar eles para criar uma história.
ainda não usei essa tática, mas se você tiver uns e-mails de spam que você não faz noção de por que eles vieram e quiser tentar relacionar eles, é uma ótima ideia. Novamente, você vai ter que usar bastante criatividade para poder juntar bastante imaginação, e isso é o que ficção é sobre, ter ideias para linkar, para juntar as coisas. Bom, gente, aqui então estão algumas ideias de como ter uma ideia para a sua história, para a sua ficção. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras ideias, outras formas de como vocês conseguem ter uma ideia, comentem aí e falem como você faz para ter. Eu adoro ver esse tipo de coisa e também vai ajudar outras pessoas que estão com esse bloqueio de como começar, como que eu faço, sobre o que eu vou escrever. Aqui estão algumas, comentem outras e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Torço para ver vocês no próximo. Até, gente. Um beijo.